Há algumas semanas, aluguei uma cabana no Airbnb para relaxar no fim de semana com minha esposa e filha, Helena e Sofia. Já era quase 7 da noite quando chegamos à cabana, muito mais tarde do que Helena e eu havíamos planejado. A expectativa de chegar antes do sol se pôr havia se dissipado. A promessa de um fim de semana relaxante já estava manchada e minhas costas doíam de trocar o pneu que havia sido destruído pela estrada de terra. Enfim, tudo começou pessimamente mal. Talvez isso devesse ter sido uma indicação de como o resto da viagem seria. A cabana em si era linda e rústica. Na minha época, cabanas eram lugares apertados e pequenos. Agora pareciam mais como mansões, com andares e tudo mais. A cabana era aninhada entre pinheiros grandes. A construção de 2 andares se misturava à mata em volta com sua cobertura de madeira escura e chaminé de pedra. Grandes janelas brilhavam com a última luz do dia, e a varanda que circundava a cabana tinha um grande balanço, para a sorte da minha filha. Ela correu direto para ele e começou a balançar, enquanto Helena e eu carregávamos as malas para dentro. Quando abri a porta e liguei as luzes, me surpreendi com a decoração. Em contraste gritante com o exterior elegante, o interior era notavelmente desorganizado. Era como se cada superfície quadrada, tipo bancadas, prateleiras e mesas, estivesse coberta de pequenas bugigangas aleatórias. Havia descansos de copo, velas, lamparinas, bússolas antigas e um monte de esculturas de animais de madeira, cada uma com cerca de 1 metro de altura. O interior não estava sujo de forma alguma, apenas mais lotado do que o esperado. Achei encantador de um jeito estranho, embora Helena não tenha gostado tanto. Lembro-me dela olhando o lugar por um longo tempo e dizendo: "Interessante", que é a palavra dela que significa "não gosto do que estou vendo, mas também não quero fazer tempestade no copo d'água por isso". Era depois da hora de dormir de Sofia, então, depois de convencê-la a sair do balanço da varanda, a ajudei a se preparar para a noite. Havia 2 quartos no 2º andar, uma suíte com banheiro privativo e um quarto menor que estava claramente decorado como um quarto infantil para visitantes da cabana. A cabana era anunciada como familiar e boa para pais com crianças pequenas, então não foi surpresa quando o quarto menor estava cheio de brinquedos coloridos e bichos de pelúcia. Havia uma lareira em frente à cama, cheia dessas esculturas de animais de madeira. Um alce, um urso, uma truta e assim por diante. Também havia um urso de pelúcia particularmente grande sentado na cama, parcialmente enterrado sob os cobertores, como se estivesse se preparando para dormir. Sofia instantaneamente se apaixonou. Achei fofo que o dono da cabana tivesse feito um esforço extra para tornar o lugar acolhedor. No entanto, não gostei da ideia dela abraçar aquele urso para dormir, já que provavelmente não havia sido lavado entre as outras pessoas que alugaram. Então, o apoiei em uma cadeira ao lado da cama antes de colocar Sofia para dormir. Cansados de nossas viagens, Helena e eu fomos dormir pouco tempo depois. Sábado foi o dia que tiramos para ficar no lago. Depois de tomarmos o café da manhã e acordarmos Sofia, que teve que ser convencida a não levar seu novo melhor amigo, Sr. Urso, para o lago conosco, pegamos os caiaques do porta-malas do nosso carro e fomos até a margem. Estávamos a uma curta caminhada do lago e fiquei absolutamente impressionado com o esplendor natural. Nossa cabana era semi-isolada, remota o suficiente para dar à minha família paz e privacidade, mas perto o suficiente da civilização para que pudéssemos acessar ajuda facilmente em caso de emergência. Estávamos a 5 minutos de carro da cidade e a 5 minutos a pé da casa vizinha mais próxima que passamos a caminho do lago. Era uma casa magnífica, muito mais antiga do que a cabana que estávamos alugando. Havia uma mulher mais velha
sentada na varanda quando passamos por lá, e embora eu não pudesse acenar porque minhas 2 mãos estavam ocupadas com os caiaques, dei a ela um aceno de cabeça e um sorriso amigável. Ela me olhou em resposta, sua expressão completamente vazia. Ela estava olhando diretamente para mim, mas parecia quase como se estivesse em transe ou algo assim. "Que foi isso?" Perguntei baixinho para minha esposa enquanto estávamos fora do alcance de vista da senhora. "Não sei", Helena respondeu. "Ela parece bem antiga ali. Deve ser dona. Talvez não goste que o vizinho dela fique alugando a cabana dele para estranhos." Parecia uma explicação lógica. Lancei um olhar rápido por cima do ombro antes que a casa da senhora desaparecesse completamente atrás de nós, e vi que a senhora agora estava descendo os degraus da varanda da frente, seu olhar ainda fixo em nós. Helena e eu trocamos olhares, preocupados, e aceleramos um pouco o passo. Sofia correndo à nossa frente, alegre e despreocupada. Quando chegamos à margem, pulamos nos caiaques e nos afastamos na água. Não estávamos exatamente fugindo da senhora, era mais que queríamos evitar um confronto se pudéssemos. Enquanto começávamos a remar para o lago, a senhora apareceu na linha das árvores, mas não se aproximou. Acenamos para ela, e novamente ela não respondeu, apenas lançou um olhar severo. De repente, me veio à mente que ela poderia estar tentando nos avisar sobre o lago, talvez sobre uma correnteza ou excesso de algas, mas pesquisei a área no Google antes para garantir que fosse segura e a profundidade não era suficiente para que esse fosse o caso. O resto do dia, felizmente, foi sem mais encontros estranhos. Depois de um dia tranquilo de natação e caminhada, voltamos para a cabana à noite para jantar e comer marshmallows. Sofia levou o Sr. Urso para ajudar com os marshmallows, para nossa alegria, minha e da Helena. Não tínhamos ideia de como convenceríamos ela a deixar o bicho de pelúcia para trás quando saíssemos na segunda-feira à noite. Depois de colocarmos Sofia para dormir às 8 da noite, Helena e eu assistimos a um filme, tomamos uma bebida e depois fomos dormir por volta das 10h30. À meia-noite, de acordo com o relógio do meu celular, ouvi o que parecia ser uma batida. Sentei-me na cama, verifiquei a hora e fiquei ouvindo aquele som por 1 minuto. Alguns segundos se passaram e então houve 3 batidas rápidas. Acordei Helena gentilmente, esperando ouvir o som novamente, e depois de um momento, o ouvi. Havia alguém na porta da frente da cabana, no meio da noite. Preocupado, levantei-me e tentei olhar pela janela do quarto. Só conseguia ver uma parte da varanda da frente, e embora não conseguisse ver uma pessoa de verdade, dava para enxergar sua sombra, graças às luzes da varanda. Desnecessário dizer que não fiquei nada feliz em ter um estranho visitando nossa cabana isolada à meia-noite. Pedi para Helena esperar no quarto e desci para o primeiro andar, parando na sala de estar para puxar as cortinas levemente e espiar pela janela. Ainda assim, dada a forma da cabana e a localização das janelas, era impossível ver nada além de uma sombra. A pessoa devia estar a 1 centímetro da porta da frente. Examinei o quintal da frente e a linha das árvores distantes, mas não vi ninguém além daquela sombra. Então, uma situação de emboscada parecia improvável, mas ainda assim, peguei minha arma por precaução. Só me faltava isso. A porta da frente antiga da casa não tinha olho mágico, então me aproximei da porta e tentei falar com a pessoa do outro lado. Posso ajudar? Perguntei. Em vez de responder, a pessoa bateu novamente, desta vez com mais urgência. De jeito nenhum eu ia abrir aquela porta. Olha, amigo, se você precisar de ajuda, é melhor falar, senão vou ter que pedir para sair da minha varanda antes que eu chame a polícia, falei. As batidas pararam e depois de um momento
ouvi a voz de uma mulher do outro lado da porta. Seu tom era nervoso e sua voz suave. Ela disse uma única frase: "Ele está observando sua filha através do urso." De todas as coisas que eu esperava ouvir de nossa visitante indesejada, essa não era uma delas. Preparei minha arma e abri a porta. Quando abri, vi a senhora idosa de antes se afastando rapidamente da minha porta. Suas costas estavam voltadas para mim e ela parecia estar tentando se afastar da minha varanda o mais rápido possível. Chamei por ela, perguntando do que estava falando, mas ela não olhou para trás. Simplesmente continuou até desaparecer na escuridão. Eu estava bastante perturbado nesse momento. Então fechei, tranquei a porta e voltei para cima. Helena estava me esperando no topo da escada. Expliquei silenciosamente a ela o que estava acontecendo. Horrorizada, ela foi para o quarto de Sofia e tirou o urso de pelúcia dos braços de nossa filha adormecida. Descemos e colocamos o urso na bancada da cozinha. Peguei uma tesoura, abri o urso, fazendo um corte em seu corpo felpudo e puxando suas entranhas de algodão. Não que eu acreditasse na velha, mas era que, como pai, qualquer coisa relacionada à segurança da minha filha, mesmo algo que pareça estranho, é algo que levo a sério. Embora a senhora provavelmente estivesse sofrendo de algum tipo de deficiência cognitiva, eu ainda queria investigar. Tirei todo o enchimento do urso e não encontrei nada. Embora Helena tenha apontado que o bicho de pelúcia tinha 2 olhos de vidro muito grandes que poderiam estar escondendo uma pequena câmera. Não conseguia encontrar um martelo, mas encontrei uma chave inglesa embaixo da pia da cozinha. Embrulhei os olhos em uma toalha de cozinha e os esmaguei em pedaços, mas quando examinei os fragmentos, não vi nada que parecesse um dispositivo de gravação. Fiquei aliviado, mas também estava igualmente assustado e com raiva. Talvez, como Helena havia mencionado antes, ela estivesse chateada com os vizinhos aleatórios e tentando nos assustar. Ela também pode ter tido alguns problemas de saúde mental ou alucinações, sei lá. Em qualquer caso, porém, como ela sabia sobre a existência do urso de pelúcia? Talvez ela tenha visitado a casa antes? Ou talvez tenha sido apenas um palpite. Antes de voltar para a cama, dei uma volta pelos 2 andares da cabana, procurando encontrar algo fora do comum. Helena também estava bastante assustada. Ela se levantou várias vezes durante a noite para ver o quarto de Sofia no corredor e certificar-se de que tudo estava bem. Desnecessário dizer que nenhum de nós dormiu muito naquela noite. Domingo de manhã, nossa preocupação refletiu nas atitudes da minha filha quando ela acordou e percebeu que o urso havia sumido. Obviamente, não contamos a ela o que tinha acontecido, mas Helena e eu fizemos o nosso melhor para distraí-la com panquecas e promessas de um dia divertido de aventuras. Infelizmente, a caminhada que havíamos planejado foi frustrada por uma chuva forte, que, é claro, as previsões não haviam previsto, e então decidimos salvar o dia explorando a pequena cidade próxima. Não era o planejado, mas havia vários restaurantes e lojas familiares na área, além de uma pequena biblioteca. A manhã foi boa. Gostei de passear na pequena cidade com minha família, embora não houvesse muito o que fazer. Almoçamos cedo, por volta das 11 da manhã, mas quando nos sentamos, minha esposa começou a vasculhar sua mochila com um olhar de desespero. Quando perguntei o que havia de errado, ela disse que não estava encontrando a injeção para controle de diabetes de Sofia, que sempre gostamos de ter à mão quando comemos fora. Percebi imediatamente que havia me esquecido de colocá-la de volta na mochila de Helena ontem quando estava reorganizando nossas coisas. Me senti tão idiota, e Helena, já de mau humor por uma noite sem dormir, brigou comigo por isso. Para me desculpar, pedi que ela esperasse com Sofia no restaurante enquanto eu voltava correndo para a cabana para pegar o medicamento. Ela ficou desapontada, mas pareceu uma opção melhor do que todos nós enfrentarmos a chuva para voltar para a cabana. A viagem de volta foi um pesadelo absoluto.
Era um trajeto curto, mas as estradas de terra que levavam à cabana haviam se transformado em pura lama. Eu estava de mau humor quando entrei na cabana. Bati a porta da frente com força e fui até as escadas. A casa estava escura, graças à tempestade lá fora. Escura o suficiente para que eu quase não notasse as pegadas de lama subindo as escadas de madeira. Quando as vi e percebi o que eram, parei na hora. Não precisei me perguntar o que elas significavam. Alguém havia estado na cabana desde que saímos e, a julgar pelo fato de haver apenas um conjunto de pegadas, provavelmente a pessoa ainda estava na casa comigo naquele momento. Parei na metade da escada, olhando para a segunda metade. O andar de cima estava assustadoramente escuro. Alguém poderia estar parado na beira da escuridão e eu não conseguiria ver. Desci cuidadosamente as escadas para trás, mantendo os olhos abertos caso alguma coisa surgisse repentinamente na escuridão. Assim que desci as escadas, virei-me e corri para fora. Sentei-me no meu carro e liguei para a polícia, dizendo que alguém estava invadindo a cabana. Depois de ligar para Helena e explicar a situação, sentei-me no meu carro e observei a cabana até que a polícia chegasse, o que levou quase um tempo absurdo. Naquele momento em que fiquei parado ali, não vi nenhum movimento de dentro da casa, nem vi ninguém sair, embora eu não tivesse uma boa visão da porta dos fundos. É possível que o invasor tenha escapado por lá e corrido direto para a floresta, sei lá. A polícia fez pouco caso de toda a situação. Um dos policiais que chegou ao local me pediu provas de uma invasão, como se eu tivesse tido tempo para tirar uma foto do invasor na minha casa ou algo assim. Eles fizeram uma varredura na cabana e não encontraram ninguém dentro. Mas mesmo assim, eu não queria que minha esposa e filha voltassem a pisar naquele lugar. Mandei uma mensagem para Helena, dizendo que ia arrumar nossas coisas e que deveríamos ir embora imediatamente. Ela concordou. Os policiais ficaram comigo enquanto eu fazia as malas para me dar paz de espírito, o que eu agradeci. Além das pegadas, não havia sinais óbvios de arrombamento e, estranhamente, nada de valor havia sido roubado, embora eu tivesse deixado meu notebook bem à vista. Felizmente, não tinha muitas coisas para colocar na mala, então não demorou muito para pegar todas as nossas coisas do quarto principal e dos banheiros. Minha última parada foi o quarto de Sofia, onde consegui rapidamente localizar e arrumar todas suas coisas. Nada de Sofia havia sido roubado ou adulterado, mas havia algo faltando perto da lareira. Bem no centro, havia uma marca circular na fina camada de poeira, indicando que uma das estátuas de madeira havia sido recentemente tirada dali. Pelo jeito, a câmera não estava no urso. Até a próxima. Obrigado.